Thomas Müller passou 25 anos no Bayern, mas acabou encerrando essa trajetória por lá, vencendo tudo que podia, né? Pra ir se aventurar na MLS, defendendo as cores do Vancouver Whitecaps. E esse é um caminho de carreira que tem sido comum para grandes estrelas do futebol europeu. Então hoje eu vou falar pra vocês mais de 20 casos, tá? De cracassos que mais pro final da carreira, já veteranos, resolveram ir jogar na Liga dos Estados Unidos. O Thomas Müller chegou há pouco tempo, mas já deixou sua marca metendo um hat-trick pra cima do líder do campeonato, que era o Philadelphia Union, na goleada por 7-0 do seu Whitecaps, né? Com o detalhe de que foi bem no dia do seu aniversário. Esse jogo aí, bela comemoração, e a gente sabe que ganhar de 7 meio que é com o Müller mesmo. Foi a maior vitória do clube na história da MLS, teve o dedo dele. Agora eu te pergunto, que campeonato é esse que o líder toma de 7-0? Como é que pode um negócio desse, cara? No momento da gravação desse vídeo, o Whitecaps briga pelo título do campeonato e o Thomas Müller tem mais de uma participação em gol por jogo, tá? Outro jogador que já chegou deixando a sua marca na MLS recentemente foi o nosso queridíssimo Heung-min Son. Ele finalmente conseguiu encerrar o seu ciclo de 10 belos anos no Tottenham com um troféu, né? Todo mundo viu, reviu. Eu já quadrivi 5.000 vezes aquelas fotos dele levantando a taça. Coisa maravilhosa, mas aí ele resolveu que já tava bom de sofrimento, né, lá no norte de Londres, e preferiu ir para Los Angeles. O LAFC acabou abrindo a carteira e pagando cerca de 22 milhões de euros para tirar o coreano do Tottenham, que foi o recorde de transferência pago por um time da MLS, tá? O Son, além de ser um fenômeno midiático, né, que com certeza vai trazer retorno pro clube em termos de bufunfa, ele é muito bom jogador, principalmente se a gente considerar o nível da MLS. Então o começo do Son lá não podia ser melhor, né? O primeiro gol dele é um golaço de falta, já meteu o hat-trick também, e diz a lenda que o único que joga mais do que ele lá no momento é o Messi. Outro astro que foi para Los Angeles, mas para jogar no rival, foi o Marco Reus, que também deixou o Borussia Dortmund depois de uma longuíssima passagem, né? Inclusive, até hoje, associar o Marcinho aí com outro clube que não seja o Dortmund fica meio esquisito, mas ele já vem construindo seu legado lá no Los Angeles Galaxy, porque em 2024, quando fez a sua primeira temporada por lá, já ajudou o seu time a levantar o caneco da liga, para não dizer dos lances bonitos dele, né, como uma assistência de calcanhar que ele meteu. E assim como o Son, ele também vem brilhando nas faltas e marcou essa aí justamente no derby de Los Angeles, digamos assim. Outras estrelas já brilharam pelo LA Galaxy e a maior de todas, obviamente, foi o David Beckham. Ele era um midiático jogador dos Galácticos do Real Madrid quando resolveu ir para a MLS e atuou no Galaxy entre 2007 e 2012, vencendo a liga 2 vezes. E claro que ele não foi o primeiro. Esse movimento de ir jogar lá nos Estados Unidos para ganhar uma grana já tinha sido feito no passado pelo Cruyff, pelo Beckenbauer, pelo Pelé, mas a ida do Beckham para lá é considerada um marco. Foi ele que fez a MLS surgir como um destino atraente e escancarou as portas para outros jogadores. Talvez sem o Beckham lá atrás, né, no auge da sua fama ali, fazendo esse movimento, a gente não tivesse Messi, por exemplo, indo para lá mais recentemente, ou até caras como o Ibrahimovic, que é outro que jogou no LA Galaxy. A gente sabe que a carreira do Ibra foi brilhante por praticamente todos os lugares que ele passou, e aí resolveu se transferir do United para a MLS em 2018, e pelo Galaxy ele foi avassalador, marcando 53 gols em 58 jogos, apesar de ter saído de mãos abanando, tá, sem nenhum título para sua coleção. Isso não impediu a passagem do Ibra por lá de ser lendária. Tem um gol meio que de karatê que ele faz dando um giroscópio ali, que é uma coisa fabulosa e só o Ibra consegue fazer. Tem outro do meio de campo também, que é uma beleza, um primor, né? São gols aí que entram certamente pros melhores da carreira do Ibra. Ah, e ele meteu um gol de falta também, né? Por debaixo da barreira, inclusive. E teve até uma treta, porque quando o Ibra foi pro Los Angeles Galaxy, foi na mesma época em que o LeBron James, né, o craque do basquete, estava indo pro Los Angeles Lakers. Então o Ibra aproveitou aquele momento para postar o seguinte: agora LA tem um deus e um rei. Zlatan dá boas-vindas ao King James. No caso, para quem não entendeu, o Ibra se colocou ali no patamar de uma divindade. E aí, supostamente, o que aconteceu? O LeBron mandou uma camisa pro Ibra, e o Ibra pegou, assinou e mandou de volta, como se ele estivesse dando um autógrafo pro LeBron, entendeu? E quando ele foi embora,
embora foi da maneira mais híbrida possível também. Ele cravou que foi o melhor jogador que já jogou na MLS e falou tipo assim, agora que eu tô indo embora, vocês podem voltar a assistir beisebol, tá ligado? O show já terminou. Outro cracaço que jogou no LA Galaxy foi o Steven Gerrard, depois de 17 anos de idolatria lá no Liverpool, né? Ele chegou em 2015, só que a passagem dele foi um pouco mais apagada. Ele até fez 5 gols e deu 12 assistências, mas as críticas ressaltavam que talvez o Gerrard estava mais interessado em aproveitar o que a Califórnia tinha a oferecer do que realmente se desafiar em campo e se matar pela equipe. Mas tá todo mundo aqui metendo gol de falta. O Gerrard meteu também? Mais ou menos, né? É mais o zagueirão que empurra pra dentro ali, mas pelo menos teve esse gol em que ele deixa 2 na saudade, mostrando ali claramente que o nível defensivo da MLS às vezes é um negocinho um pouquinho complicado, né? Mas sabe aquele lance de chamar a MLS de Liga dos Aposentados, de que a galera vai lá só pela vida boa e tal? Então, aparentemente pro Gerrard foi isso mesmo, tá? E diz a lenda que nem a torcida do LA Galaxy lembra dele com muito carinho, não. Quem também tava mais interessado no que a cidade de Los Angeles tinha pra oferecer era o Gareth Bale. Antes mesmo de deixar o Real Madrid, o Bale já ia direto pra LA pra jogar golfe, tá? E ele chegou a falar que gostaria de jogar lá um dia pra poder estar mais perto dos campos de golfe. Era craque esse homem, mas era um pouquinho complicado também, tá? Ele chegou lá muito longe da sua melhor forma física e acabou jogando pouco, foram 13 partidas só antes de se aposentar. Só que a estrela do Bale, ela brilha de uma maneira diferente, tá? Então ele apareceu justamente quando o time mais precisava. Era a final da MLS e o Philadelphia Union fez 3-2 no LAFC do Bale já nos acréscimos da prorrogação. Pela comemoração dá pra ver claramente que eles acharam que já tinham ganhado o jogo. Só que quando tu une Bale e final, a gente sabe que tem um ingrediente especial ali, né? E justamente o cara foi lá e marcou um gol de cabeça aos 128 minutos de jogo. Insano, cara. Foi o gol do 3-3 que levou pros pênaltis e nos penais o LAFC do Bale se sagrou campeão então. O que esse maluco tinha de estrela e era decisivo em finais era um negócio inacreditável, pô. E o LAFC continua sendo uma espécie de filial do Tottenham, né? Porque depois do Son e do Bale, a gente também teve o campeão do mundo, o goleirão Hugo Lloris, que deixou os Spurs rumo a Los Angeles em 2024. Ele não marcou de falta, mas meio que já defendeu um pênalti, né? Foi bem esquisito, mas eu vou contar como defesa. Mas com um detalhe, o Lloris já deu 2 assistências pelo LAFC. Vai brincando. Ele tá se aproximando de 100 jogos pelo clube, chegou a disputar o novo Mundial de Clubes também e venceu também a Copa dos Estados Unidos, ao lado de outra lenda do futebol francês, Olivier Giroud, que marcou um dos gols daquela final e comemorou junto com o Lloris, que é seu amigão ali, né? Só que se o Lloris já tá construindo a sua história ali no clube, né? A passagem do Giroud foi muito abaixo, bem apagado assim, principalmente considerando que no Milan ele tinha tido um desempenho bem bacana, saiu de lá festejado e tal, mas pelo LAFC ele marcou apenas 5 gols em 38 jogos. Fora um golaço de falta, e é interessante como todo mundo aqui vai pra MLS e começa a fazer gol de falta, né? O momento mais marcante do Giroud talvez tenha sido quando ele apareceu com a barba congelada e tava aparecendo ali uma versão melhorada do Kratos, né? Então ficou bem massa essa foto aí. O Giroud deixou a MLS depois de 2 temporadas e com 39 anos resolveu voltar ao futebol francês, provavelmente pra uma última dança ali, né? Onde inclusive já teve um começo melhor do que no LAFC. E eu juro que é o último jogador que eu vou falar aqui que foi jogar em Los Angeles, né? Mas fazer o que? Todos os caras querem conhecer a cidade que inspirou Los Santos, né? Estamos falando do zagueiro raçudo Giorgio Chiellini, que deixou a Juventus depois de 17 anos e chegou junto do Bale lá no LAFC em 2022, né? Ficando no clube até o final de 2023 e se aposentando aos 39 anos. Ele fez parte das campanhas que levaram o time a 2 finais seguidas da MLS, tá? Sendo que em uma ele foi campeão, então já tá marcado na grande história aí de pouco mais de 10 anos desse clube. E depois de se aposentar, ele foi trabalhar na comissão do clube e depois se tornou um dos proprietários do LAFC, beleza? É, o cara agora tem uma participação lá como dono, tá? Então, se aposentar que nada, o Chiellini continuou trabalhando, quer construir a sua dinastia lá. Agora a gente atravessa o território dos Estados Unidos por completo para chegar na outra costa e falar de outro italiano, o Andrea Pirlo, que jogou pelo New York City FC. A chegada do Pirlo foi especial, digamos assim, para esse clube, né? Porque era a estreia dos caras na MLS, era um clube recém-formado ali e tal, e como tá todo mundo fazendo gol de falta, o Pirlo também guardou de falta pelo New York,
Mas o fato é que mesmo os caras montando ali um time dos sonhos, digamos assim, pra começar a jogar ali e tal, eles não conseguiram se classificar pro mata-mata da MLS e terminaram com uma das piores campanhas da liga. O Pirlo chegou a receber muitas críticas, tá, jogando lá, mas ficou por mais 2 anos até pendurar as chuteiras e se aposentar. E o projeto do New York City se sustentava num tripé. Um dos caras aqui era o Pirlo e o próximo era o Frank Lampard. Ele também chegou nesse começo aí, mas sofreu muitas críticas, tá? Chegando a ser vaiado numa derrota cachapante de 7-0, justamente contra o rival da cidade, o Red Bull New York. Doideira pro Lampard, né? Imagina o que não passou na cabeça dele. O cara é uma lenda do futebol europeu, um dos melhores meio-campistas da história da Premier League. Aí ele vai lá pra MLS pra relaxar, né? Ficar tranquilo. E é vaiado pela torcida de um clube que 2 minutos antes nem existia, pô. Só que o Lampard conseguiu melhorar o seu desempenho, ajudou o time, chegou a meter 15 gols com a camisa do New York. E de falta ele não meteu o gol porque quem batia era o Pirlo, né? Tá justo. Mas tem uma que o Pirlo cobra a falta, o goleiro espalma contra a própria trave e ela sobra pro Frank fazer o seu golzinho. E aí eu falei pra vocês, né? Era o tripé do New York. O Pirlo, o Lampard e quem que era o terceiro? Era o Iraola? Então o lateral direito, que hoje é técnico do Bournemouth, ele também tava lá com esses caras, tá? Mas pra completar o tripé mesmo, a gente tinha o que mais deu certo entre eles, que era o David Villa. Lá no New York City, ele se tornou o primeiro jogador do clube e o primeiro capitão, o que é muito doido, né? Esses times da MLS são tão novos aí, criados do nada, que a gente sabe exatamente quem foi o primeiro jogador de um clube. Eu diria que se a gente for procurar quem foi o primeiro atleta registrado, sei lá, do Real Madrid ou da Juventus, deve ser uma informação difícil de encontrar. Mas ó, pelo City, né, ele acabou fazendo aí 80 gols e deu 19 assistências ao longo de 4 temporadas e até hoje é o maior artilheiro da história do clube e um dos melhores da liga como um todo. O Villa desfilou muito na MLS, tá? Meteu até ali um gol que o Pelé não fez, né? E você pode se perguntar dos gols de falta, é óbvio que ele cravou também, e a gente começa a enxergar um padrão interessante, né? Todo mundo faz gol de falta. Ou os caras chegam na MLS e ficam muito bons nas cobranças, ou por lá meio que assim, é só tu chutar que é caixa, né? Agora, jogando no lado vermelho da cidade de Nova York, a gente tem o Thierry Henry, que depois de perder um pouco de espaço no Barcelona, foi jogar no Red Bull New York entre 2010 e 2014. E lá ele seguiria tendo uma espécie de rivalidade de sempre com o Beckham, né? Porque meio que eles tiveram a carreira inteira em lados opostos, assim. Era Arsenal contra Manchester United. Depois eles nunca se enfrentaram na Espanha, mas de um lado um tava no Barcelona, o outro foi pro Real Madrid. Na seleção também se enfrentaram. E depois como grandes estrelas de clubes diferentes também na MLS, mas aí depois fizeram propaganda de batatinha frita ali junto e ficou tudo certo. Na MLS, o Henry assegurou diversos prêmios individuais e meteu 52 gols pelo clube antes de se aposentar. E sim, teve gol de falta dele, né, que não podia faltar, e o bicho meteu até um gol olímpico, beleza? Já na capital federal dos Estados Unidos, quem teve um grande impacto aí foi o Wayne Rooney, que chegou lá pra jogar pelo DC United. Ele meteu 25 gols e deu 14 assistências durante o tempo que passou por lá, e depois voltaria ao DC United mais tarde como técnico, né, mas sem muito sucesso. Mas jogando, a gente tá falando do Rooney, então é evidente que teve gol de falta, também teve um gol absurdo que ele marcou de trás da linha do meio campo, e cara, um dos lances que eu considero mais incríveis na minha vida assistindo futebol, sem brincadeira, é MLS, mas é fantástico, cara. O time dele tava empatando com o Orlando, até que aos 50 do segundo tempo toma um contra-ataque que com certeza vai resultar em gol. O Rooney, já com 32 anos, dá um pinote inacreditável, desarma o jogador com um carrinho limpíssimo, digno do Maldini, e não satisfeito, dá um cruzamento perfeito lá do meio do campo pro time dele vencer o jogo no apagar das luzes. É uma sequência absurda, pô, é de arrepiar. Só que como foi pelo DC United, ninguém liga, talvez você nem conhecesse esse lance aí. Mas se ele tivesse feito pelo Manchester United, aí certamente seria um lance lendário. Mas sabe o que é pior? Os bunda mole do DC United saem tudo comemorando e ninguém vai comemorar com o Rooney. O cara salva o time, desarma, dá uma assistência perfeita, garante a vitória, tudo num lance só, e não tem um panaca pra ir abraçar o homem. Pô, eu fiquei indignado quando eu vi isso aí, cara. Uma pequeneza de espírito inacreditável, né? Sacanagem com o Rooney e também sacanagem o que fizeram
com o Schweinsteiger lá no Manchester United. Ele aceitou o projeto dos Red Devils para tentar salvar o clube e trazer experiência, mas com a chegada do Mourinho acabou ficando sem espaço, indo jogar no time sub-23 e assim conseguiu sair do seu tormento por lá, indo jogar no Chicago Fire por 3 temporadas. O time tava na lama absoluta quando ele chegou, tá? Era o pior da MLS por 2 temporadas consecutivas, até que o Bastian mudou a mentalidade dos caras, eles começaram a vencer e conseguiram classificar para os playoffs lá da MLS pela primeira vez em 5 anos. Então o Schweinsteiger com certeza teve um impacto, tá? Aí eles foram pro mata-mata, tomaram uma chapuletada e foram eliminados de qualquer maneira, mas ainda assim conta. Mas o momento mais icônico foi quando ele estava sendo apresentado no Chicago Fire e o repórter, muito bem informado, perguntou se o Chicago Fire tinha chance de ganhar a Copa do Mundo, né? E aí ficou todo mundo sem entender o que tava acontecendo, cara. O Bastian ficou lá com aquela cara de quem não entendeu nada, né? Curiosamente, quando o Son também chegou no LAFC recentemente, uma política lá dos Estados Unidos pediu pro Son ajudar os Estados Unidos a ganhar a Copa do Mundo. Como que o Son vai fazer isso, cara? Só se ele for enfrentar os Estados Unidos pela Coreia e fizer gol contra, né? A gente sai dos Estados Unidos, mas continua na MLS pra falar de 2015, quando o Toronto FC do Canadá, né, precisava de uma nova estrela e foi atrás de Sebastian Giovinco, que fez parte ali daquele começo de uma Juventus muito vitoriosa do Antônio Conte. Talvez o Giovinco seja o menos midiático aqui da lista, mas na época ele se tornou o italiano mais bem pago do mundo e lá teve uma marca incrível, beleza? Foram 132 participações em gol em 142 jogos. Ele chegou a quebrar o recorde de mais gols e assistências em uma única temporada e também foi artilheiro e melhor jogador da liga em 2015, além de ser campeão em 2017. Jogou um absurdo, beleza? O único problema é que ele não marcou um gol de falta lá. Ele marcou vários. Inclusive, aparentemente, é o jogador que mais marcou gol de falta na história da MLS. Outro jogador que defendeu um clube canadense foi o Didier Drogba. E lá no Montreal Impact, ele chegou metendo 12 gols em 14 jogos. E sim, teve gol do Drogba de falta também, tá? É pré-requisito pra jogar lá, pelo jeito. E o cara gostou tanto da MLS que na sequência, depois do Montreal Impact, ele foi jogar na USL, que é outra liga separada da MLS, mas que algumas vezes as pessoas consideram que é como se fosse uma segunda divisão do futebol americano. O que ele fez foi comprar uma parte num time chamado Phoenix Rising e entrou em campo como jogador também para dar uma ajudinha marota. Tudo isso aí só pra não jogar no Corinthians, né? Sacanagem. Mas adivinha, até nessa segundona da MLS, digamos assim, o homem meteu gol de falta também. E se você tava sentindo falta de um craque brasileiro por aqui, vamos falar então da passagem do Kaká no Orlando City, que também é um clube desses bem novos aí. Eles se estrearam na MLS em 2015 junto com o New York City ali. E lá no Orlando, o Kaká foi o primeiro jogador a marcar um gol em uma partida oficial, o primeiro capitão, o primeiro a entrar no Hall da Fama do clube e participou de 44 gols enquanto vestia a camisa roxa. E obviamente teve gol de falta do homem também. Esse aí foi feio que dói, mas foi. Agora a gente chega no Estádio Latino da Flórida para falar do Inter Miami e do seu primeiro argentino famoso. Ele mesmo, craque, o gênio, o GOAT, o Gonzalo Higuaín. Pois é, depois de sair da Juventus em 2020, foi ele que desbravou as terras lá, beleza? Ele que capinou o mato antes pro Messi chegar depois. O Higuaín a gente sabe que tem trauma com decisões e chegou a perder um pênalti aí na sua estreia pelo clube, que gerou até um bate-boca ali, o homem tava estressado, mas eventualmente ele foi bem e marcou 29 gols pelo Inter Miami, incluindo, claro, um belíssimo gol de falta. Curiosamente lá ele jogou junto do seu irmão Federico Higuaín e do seu ex-parceiro de Juventus, o Matuidi, né? Então tu olha só, o cara chegou no Inter Miami e foi trazendo seus amigos e a sua família, né? Doideira. Mas ao contrário do Higuaín, o Matuidi não só foi um fracasso por lá, como também foi contratado de maneira meio que ilegal, tá? O clube quebrou regras da liga pra conseguir assinar com ele e teve que pagar inclusive uma multa por causa disso. E falando em levar os amigos pra Miami, deixamos o melhor caso pro final, Lionel Messi, quando resolveu mudar a cara da MLS. Ele chegou no clube em 2023 e já soma mais de 100 participações em gol só por enquanto, tá? Incluindo o cúmulo desse lance do gol de falta, porque ele fez um pra decidir um jogo nos acréscimos na sua estreia. E foi maravilhoso.
Desde então o Messi já marcou vários outros, tá? Já ganhou o primeiro troféu da história do clube, já virou disparado o maior artilheiro deles, quebrou o recorde da liga com 5 assistências em um jogo só, ganhou o MVP da liga, meteu assistências maravilhosas e tá tão feliz, mas tão feliz que renovou o contrato até 2028. E aí, claro, ele também transformou o elenco do Inter Miami no seu esquadrão de super amigos, né? Levou o Busquets, levou o Jordi Alba, agora levou o Depou também pro Messi se sentir em casa e se sentir seguro, né, na Flórida. E claro, levou o Luizito Soares, outro cara que tá brilhando na MLS, mesmo supostamente já estando numa fase da carreira em que o joelho dele tá capenga pra caramba. O Soares jogando 20% do que ele sabe é um dos maiores craques da MLS, né? Vamos combinar. E também teve polêmica porque o Soares é o Soares, né? Agora, o mais curioso disso tudo é que o Messi ganhou uma bola de ouro pelo Inter Miami, o que é absolutamente insano. Na verdade, ele ganhou pelo que ele fez pela Argentina na Copa de 2022, mas ele recebeu já como jogador do Inter. Se fosse ganhar uma bola de ouro pelo que ele fez na MLS, aí já acho difícil, né? O mesmo caso do Brasileirão, por exemplo. Porém, se você acha que é improvável um bola de ouro no Brasileirão, saiba que tem jogador atuando no futebol brasileiro com uma cláusula no seu contrato que dá bonificação se ele ganhar a bola de ouro, beleza? Vale a pena você assistir esse vídeo aqui sobre cláusulas bizarras em contratos de jogadores, tá muito divertido também.